Pragmatismo. Na mocidade, apreciei muito a filosofia. Entre as várias teorias filosóficas, a que mais me atraiu foi o pragmatismo do renomado norte-americano William James. Pragmatismo poderia ser traduzido como filosofia em ação. Segundo James, a mera explicação de teorias filosóficas não passa de uma espécie de diversão. Para ele, a filosofia só tem valor quando manifestada por meio da ação. Acho essa teoria interessante, por levar em conta a realidade, o que mostra uma característica dos filósofos norte-americanos. Naquela época, simpatizei-me, portanto, com seu pensamento e me esforcei para incorporar a filosofia ao meu trabalho e até mesmo à vida cotidiana. Dessa forma, o benefício que o pragmatismo me proporcionou não foi pequeno. Mais tarde, ao professar a fé, comecei a considerar a necessidade de estender o pragmatismo à religião, ou seja, aplicar a religião ao dia a dia. Podemos imaginar quão grandes benefícios nos proporcionaria a introdução do espírito religioso em todas as atividades. Por exemplo, o político, livre dos próprios interesses, não cometeria desonestidades e, uma vez que visaria a felicidade do povo, obteria a confiança de todos e a política fluiria bem. O empresário realizaria suas atividades honestamente, o que lhe proporcionaria ampla credibilidade, e seus negócios progrediriam com solidez, porque ele trataria seus funcionários com amor e estes trabalhariam com dedicação. Por realizar seu trabalho com sólida fé, o educador seria respeitado pelos alunos, exercendo sobre eles notável influência. Por agirem com base na fé, os funcionários públicos e os de empresas privadas realizariam bons trabalhos e seriam promovidos. Por meio de suas obras, o artista expressaria refinamento e emitiria elevada vibração espiritual, exercendo boa influência sobre o público. O ator, por estar centralizado na fé, manifestaria uma arte refinada. Com isso, os espectadores seriam influenciados positivamente e cultivariam uma sensibilidade e consciência elevadas. Entretanto, tudo isso deve ocorrer sem rigidez didática, de forma bastante divertida e interessante, sempre com bom humor. Ademais, é fácil imaginar que, pelo fato de manifestar a fé por meio de ações, a pessoa, sem distinção de profissão ou situação social, melhoraria seu destino e prestaria relevantes serviços à sociedade. Gostaria de chamar a atenção para um fato. Ao se aplicar a religião ao cotidiano, não se deve ostentar a fé, pois isso causa repúdio. Principalmente, os fiéis fervorosos, em demasia, devem ter esse cuidado. Existem indivíduos que fazem questão de exibir sua fé, mas isso é desagradável para as pessoas ao redor. O ideal é não aparentar ser religioso e portar-se como uma pessoa comum. Devem apenas ser mais gentis com as pessoas, causar-lhes impressão agradável e manifestar mais nobreza em suas palavras e atos. Em suma, que a fé não seja nem agressiva nem grosseira. Por Meishu Sama, em 5 de setembro de 1948. Coletânea Alicerce do Paraíso, volume 4. A missão da arte. Todas as coisas existentes no universo possuem uma utilidade específica para a sociedade humana, ou seja, têm uma missão atribuída pelos céus, e a arte não constitui exceção. Uma vez que o artista é um integrante da sociedade, ele deve conscientizar-se de sua missão e exercê-la plenamente, pois essa é a verdadeira arte e, também, a principal função do artista. Entretanto, quando observo os artistas da atualidade, fico atônito com as atitudes inconsequentes da maioria. É claro que existem excelentes deles, mas grande parte esquece sua principal função, ou melhor, sequer sabe que ela existe.
O pior de tudo é que, considerando-se criaturas especiais, comportam-se de acordo com sua vontade, achando que isso demonstra sua peculiaridade. Iludidos que, agindo a seu bel prazer, conseguirão expressar toda a sua genialidade, não se envergonham de suas ações e acabam gerando muitos problemas. A sociedade, por sua vez, os respeita, considerando-os pessoas especiais e aceita quase tudo o que fazem. Em decorrência disso, eles ficam cada vez mais envaidecidos. Os artistas devem manter seu caráter mais elevado que o das pessoas em geral. Explicarei com base na religião. É bem verdade que, em seus primórdios, a humanidade possuía em abundância características animalescas. Contudo, após a era selvagem, ela vem progredindo e caminhando passo a passo rumo à civilização ideal. Nesse sentido, o progresso da civilização consiste na eliminação de tais características. Chegar a esse nível significa ter alcançado o mundo da verdadeira civilização. Entretanto, até agora, grande parte da humanidade se sente ameaçada pelas guerras, e isso se verifica porque ainda persiste uma significativa parcela de animalidade no ser humano. Portanto, são os artistas que desempenham uma das mais importantes funções na grande tarefa de eliminar a animalidade das pessoas. Sendo assim, torna-se necessário excluir as características animalescas do ser humano por meio da arte e elevar seu caráter. Naturalmente, esse objetivo será alcançado por meio da literatura, da pintura, da música, do teatro, do cinema. Por meio da arte, a alma do artista estimula a alma do povo. Falando de forma mais clara, por meio da literatura, da pintura, da música, do canto, da dança, as vibrações espirituais emitidas pela alma do artista ressoam na alma das pessoas. Em outras palavras, existe uma forte conexão entre a alma do artista e a alma do povo. Assim sendo, se o caráter do artista for vulgar, o caráter do povo também se vulgariza. Se o artista for uma pessoa de caráter elevado, obviamente, o sentimento do povo se aperfeiçoa. Eis a importância da arte. Melhor dizendo, é preciso que o artista, por meio de sua alma, seja orientador do povo. Nesse sentido, não seria exagero afirmar que uma parte da responsabilidade pelo aumento do mal social cabe aos artistas. Vejamos: a literatura cada vez mais erótica e grotesca, a pintura cada vez mais monstruosa, as manifestações verbais dos artistas, assim como a música, o teatro, o cinema, de níveis cada vez mais baixos. Se analisarem minuciosamente tais fatos, com certeza compreenderão que minha tese não está equivocada. Por Meishu Sama, em 15 de outubro de 1949, Coletânea Alicerce do Paraíso, volume 5. Paraíso terrestre. Quão agradável sensação nos traz a expressão paraíso terrestre. Além dela, não há nenhuma outra que inspire mais luz e esperança. No entanto, a maioria das pessoas considera o paraíso terrestre uma utopia, algo sem qualquer possibilidade de realização. Quanto a mim, estou convicto de sua concretização e sinto-a bem próxima. Precisamos meditar profundamente no porquê da grande advertência do Santo Cristo de Nazaré. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Jesus Cristo, a principal figura do cristianismo, cujos ensinamentos influenciaram boa parte do mundo e constituíram a grande religião existente até os dias de hoje, não pode ter proferido palavras sem fundamento. Creio que todos queiram saber o que seja o paraíso terrestre. Assim sendo, vou descrevê-lo como imagino. Resumidamente, o paraíso terrestre é o mundo dos felizes, um mundo de civilização elevada, isento de doença, pobreza e conflito. Portanto, é nossa grande tarefa encontrar uma forma de transformar em paraíso
este atual mundo em que a humanidade vive aflita em meio a inúmeros sofrimentos como a doença, a pobreza e o conflito. Inicialmente, precisamos descobrir como eliminar a doença, uma vez que ela é a principal causa dos 3 grandes infortúnios. Em seguida, vem a pobreza, que também tem como causa primária a doença, enquanto a ideologia equivocada, a pobreza política, a organização social deficiente são causas secundárias. A ideologia que tende para o conflito é motivada pelo estado selvagem de que a humanidade ainda não conseguiu se libertar. Por conseguinte, a questão fundamental é como eliminar esses 3 grandes infortúnios. Vou apresentar os fatos mais simples que me fizeram adquirir confiança na sua solução. Para a surpresa de todos, aqueles que ingressam em nossa igreja, à medida que seguem seus ensinamentos, têm seu espírito e matéria purificados, tornam-se verdadeiramente saudáveis, conseguem libertar-se, pouco a pouco, da pobreza e tomam aversão ao conflito. Inúmeros fatos têm provado que a maioria dos fiéis, com o correr dos anos, está obtendo crescente felicidade. Não aprecio salientar os defeitos alheios, mas permitam-me que eu faça referência às pessoas que, embora possuam fé, padecem de doenças graves ou sofrem com a pobreza, porém satisfeitas e contentes. Comparando-as com os descrentes, pode ser que estejam salvas espiritualmente, mas somente o espírito está salvo, e não a matéria. Ou seja, a salvação foi feita pela metade. A verdadeira salvação deve abranger o espírito e o corpo físico. É preciso que a pessoa se torne saudável, livre-se da pobreza e sua família seja plenamente feliz. Até hoje, porém, todas as formas de salvação tinham o poder de salvar apenas o espírito. Sem opção, as pessoas resignavam-se, considerando que a fé se limitava à salvação do espírito. A comprovação disso está nos religiosos, que afirmam que a fé que busca graças recebidas nesta vida é de nível inferior. Trata-se de uma concepção estranha, pois não há quem não aspire a graças nesta existência. E ainda, se alguém se queixa dos sofrimentos da doença, é estranho dizer-lhe que o ser humano deve superar a vida e a morte. Ora, ninguém é capaz de tal superação. Admitir que conseguiu tal coisa é enganar a si próprio. Um episódio relacionado à história do mestre Soho Takuan, monge zen budista, é bem ilustrativo. Quando ele estava à beira da morte, cercado de pessoas, alguém lhe solicitou que redigisse suas últimas palavras. Deram-lhe papel e pincel, e Takuan escreveu: "Não quero morrer", imaginando algum engano, pois julgavam que um mestre tão notável não escreveria tal coisa, entregaram-lhe novamente o pincel e o papel. E o célebre monge, desta vez, escreveu: "Não quero morrer de jeito nenhum". Acho realmente admirável e nobre sua atitude, pois, em igual circunstância, seria presumível escrever algo como: "Vida e morte, por que me preocupar?". O mestre, porém, abandonou todo falso orgulho e revelou francamente seus sentimentos. Isso merece consideração, porque um monge célebre, comumente, não agiria assim. Na sociedade, há muitas pessoas que, almejando salvar o próximo, fazem autopropaganda, apesar de ainda não viverem livres dos 3 infortúnios: doença, pobreza e conflito. A intenção pode ser boa, mas não é a forma ideal. Isso porque, somente após termos conseguido nossa salvação e felicidade, é que devemos pensar em conduzir à fé outras pessoas que vivem uma vida infernal, para que também se tornem felizes como nós. Dessa forma, a divulgação surte 100% de efeito, pois nossos semelhantes sentir-se-ão atraídos ao presenciar nosso estado de felicidade. Eu mesmo não tinha coragem de difundir a fé messiânica antes de me encontrar em boas condições. Após ter sido abençoado com inúmeras graças divinas e conseguido tornar-me verdadeiramente feliz, tomei coragem para divulgar os ensinamentos.
Se considerarmos que o paraíso terrestre é o mundo dos felizes, concluiremos que, no lugar onde as pessoas se reúnem e se tornam felizes, está estabelecido o paraíso terrestre. Por Meishu Sama, em 5 de setembro de 1948, Coletânea Alicerce do Paraíso, volume 5. Verdade, Bem e Belo. Conforme sempre digo, o paraíso terrestre que temos por ideal é o mundo de perfeita verdade, bem e belo. Gostaria de escrever a respeito com mais detalhes. Seguindo a ordem, começarei por explicar o que entendemos por verdade. Evidentemente, referimos-nos ao esclarecimento da verdade, isto é, a própria realidade, a maneira correta de ser, sem o mínimo de erro, pura e transparente. A cultura desenvolvida até o presente equivocou-se e considerou aquilo que não era verdade como a própria verdade. É por essa razão que existiam muitas pseudo-verdades. Mesmo assim, o fato de não perceber isso foi devido ao nível baixo dos estudos. Basta observar a sociedade atual para percebermos que quase todas as pessoas se veem forçadas a trabalhar arduamente para sobreviver e vivem dia após dia sem qualquer parcela de esperança. Embora estejam se afogando em um mar de preocupações causadas pela doença, pelas dificuldades financeiras e pelo medo da guerra, elas insistem em dizer que este mundo em que vivemos é desenvolvido e civilizado. Não obstante, observando com rigorosa imparcialidade, percebemos que quase todas as pessoas lutam entre si, odeiam-se e entram em choque, tal como os animais, agonizando em um turbilhão de insegurança e ansiedade. É como se estivéssemos olhando o próprio inferno. Essa situação toda que descrevi é justamente o resultado da cultura da pseudo-verdade. Mesmo as pessoas mais esclarecidas não percebem isso e, acreditando tratar-se de um mundo civilizado, continuam a enaltecê-lo. São realmente dignas de nossa compaixão. O mesmo se verifica quando tratamos, por exemplo, da questão da doença. Pelo fato de a medicina estar em desacordo com a verdade, todos os lugares estão repletos de doentes. É tuberculose, disenteria, meningite, derrame cerebral, paralisia infantil. Enfim, são incontáveis tipos de doenças. E vejam a justificativa que dão a isso. Antigamente, também existiam muitas enfermidades, só que a medicina não estava desenvolvida a ponto de descobri-las. Hoje, porém, ela adquiriu essa capacidade. De qualquer maneira, nosso desejo é que o número de doentes diminua e que o de pessoas realmente saudáveis aumente. Apenas isso. O homem contemporâneo teme exageradamente as doenças. Por essa razão, as autoridades e os especialistas advertem em relação à higiene e empenham-se na prevenção de doenças. Um exemplo é a vacina, que é preventiva, não objetiva a cura, sendo apenas paliativa. Dessa forma, a medicina nem ao menos sabe distinguir a cura temporária da cura definitiva. Mesmo que soubesse, de nada adiantaria, pois desconhece o método para curar as doenças. E, uma vez que ignora completamente que as doenças são uma providência de Deus para aumentar a saúde, empenham-se tão simplesmente para deter sua evolução, pensando que isso é progresso. Além disso, por total desconhecimento de que o método para detê-las é justamente o que as provoca, quanto mais a ciência progride, mais se multiplicam as enfermidades. Vejam, o número de doentes só aumenta e a resistência física diminui cada vez mais. Por essa razão, as pessoas temem a fadiga e a insônia, não conseguem perseverar nem fazer maiores esforços, e caso pratiquem exercícios um pouco mais pesados, ficam exaustas.
É descabida a busca da saúde apenas pelo incentivo à prática de exercícios, visto que a realidade nos mostra mortes prematuras de esportistas profissionais. Isso não é incompreensível. Por outro lado, ao seguirem o princípio sobre a saúde ensinado pela nossa religião e ao receberem Jorei, o fantasma das doenças se dissipa e as pessoas se tornam verdadeiramente saudáveis. Esta é a realidade. A seguir, escreverei a respeito do bem, que, evidentemente, é o oposto do mal. Todavia, o que é o mal? Ele é causado pelo ateísmo, que nasceu do pensamento materialista, e o bem é o seu oposto, nasceu do teísmo. Esta é a verdade. Dado que a premissa da ciência é a negação desse teísmo, que a verdade, quanto mais ela progride, mais aumenta o mal. E mesmo que a cultura progrida, isso será apenas superficial. Dessa forma, reconhecemos os méritos da ciência, mas não podemos deixar de levar em conta o mal que ela gera. Aqueles que não percebem isso enaltecem apenas seus pontos positivos e, quanto aos negativos, elaboram habilidosas teorias, subjugando as classes dirigentes, levando-as a concluir que nada terá solução sem a ciência. Assim, a felicidade acabou ficando cada vez mais distante. Em seguida, analisemos o belo, que também constitui um problema. Acompanhando o desenvolvimento da cultura, multiplicaram-se os elementos do belo. Individualmente falando, estão em nível satisfatório, mas coletivamente não se usufrui deles. Somente uma parte da sociedade, a classe privilegiada, desfruta de roupas bonitas, boa alimentação e belas moradias, enquanto o povo, em geral, mal consegue alimentar-se, não tendo condições para pensar no belo. Tais pessoas dispõem de alimento apenas para matar a fome, de casa somente para dormir, das ruas apenas para transitar, e de um transporte coletivo em que mal dá para entrar, pois tem de enfrentar os empurra-empurras. Talvez isso ocorra somente no Japão. Dessa forma, trata-se de uma sociedade que não se beneficia das belezas naturais, que são dádivas de Deus, tais como as montanhas, os rios, as plantas e as flores, nem das artes e do belo criados pelo ser humano. Assim, não obstante o grande desenvolvimento da cultura, uma vez que a humanidade como um todo não pode usufruir de suas benesses, o mundo contemporâneo é realmente o paraíso dos ricos e o inferno dos pobres. A causa é a existência de uma grande falha em algum ponto da civilização. Somente quando esse equívoco for corrigido e a felicidade puder ser desfrutada equitativamente, o mundo será, de fato, civilizado. Esta é a missão da Igreja Messiânica Mundial. Por tudo o que foi exposto, creio que puderam entender o verdadeiro significado da verdade, do bem e do belo. Contudo, o mais importante é o poder de concretizá-los. De nada adiantarão as palavras se elas constituírem apenas um leme escrito em um cartaz. Todavia, devemos alegrar-nos, pois, finalmente, esse sonho tão almejado está para tornar-se uma realidade em nosso mundo. Por Meishu Sama, em 25 de setembro de 1953, coletânea Alicerce do Paraíso, volume 1. Elos espirituais. Até agora, a expressão elos espirituais tem sido pouco utilizada, talvez por ainda não se conhecer sua importância e também pelo fato de eles serem invisíveis e mais rarefeitos que o ar. Entretanto, não se deve menosprezar a influência que eles exercem tanto nas coisas como no ser humano. Os elos espirituais são a causa da felicidade e da infelicidade humana. Em sentido amplo, influenciam até mesmo a história. Portanto, é imprescindível que as pessoas conheçam seu significado. Antes de mais nada, quero esclarecer que minha explicação sobre os elos espirituais é ciência, religião
e também um conhecimento que existirá no futuro. O princípio da relatividade, os raios cósmicos e todas as questões referentes à sociedade e ao indivíduo, enfim, tudo se relaciona com os elos espirituais. Vejamos a relação existente entre eles e o ser humano. Tomemos como exemplo o próprio leitor. Não se pode calcular quantos elos espirituais estão ligados a ele. Podem ser poucos, dezenas, centenas ou milhares. Há elos espirituais grossos e finos, compridos e curtos, corretos e incorretos, que constantemente exercem alguma influência e provocam mudanças no ser humano. Portanto, não é exagero dizer que o homem se mantém vivo graças aos elos espirituais. Entre estes, o mais grosso é o que existe entre um casal. A seguir, o que existe entre pais e filhos, entre irmãos, entre tios e sobrinhos, entre primos, amigos, conhecidos, etc., tornando-se nessa ordem cada vez mais fino. Creio que as expressões laços de afinidade e vínculos de afinidade, usadas desde a antiguidade, referem-se aos elos espirituais. Os elos espirituais sempre se modificam, tornando-se grossos ou finos. Quando há harmonia entre o casal, ele é grosso e brilhante. Quando os cônjuges estão em conflito, ele torna-se mais fino e perde o brilho. O mesmo se verifica entre pais e filhos, entre irmãos, etc. Da mesma forma, novos elos podem se formar quando se fazem novos amigos e, principalmente, quando se começa um namoro. Chegando o namoro ao ápice, o elo espiritual entre o casal torna-se infinitamente grosso e a troca de sentimentos intensa. Não apenas sensações agradáveis e sutis, como também sentimentos de tristeza e saudade são transmitidos entre eles. Ao final, o elo espiritual é potencializado ao extremo, a ponto de uma separação não ser mais possível. Conforme todos sabem, nesse caso, mesmo que uma terceira pessoa tente convencer do contrário, além de não obter nenhum resultado, fará aumentar ainda mais o calor da paixão. Quando duas pessoas se amam, é como o polo positivo, yang, e o polo negativo, yin, em eletricidade, que geram a energia elétrica ao entrarem em contato. Nesse caso, o elo espiritual passa a ter a função de fio elétrico. Tempos atrás, extinguindo espiritualmente o polo positivo, yang, tive a experiência de salvar duas estudantes que, envolvidas em um relacionamento homoafetivo, estavam a um passo de cometerem duplo suicídio. Em cerca de uma semana, tendo esfriado o ardor da paixão e o apego, a moça que representava o polo positivo, yang, voltou ao natural e a outra também. Dessa forma, o elo espiritual entre pessoas que não têm laços de consanguinidade pode ser rompido, mas não é possível romper o que existe entre parentes consanguíneos. No caso de elos espirituais entre pais e filhos, existe um ponto ao qual se deve prestar atenção. Como eles sempre estão pensando uns nos outros, há um reflexo mútuo, e a índole dos filhos sofre a influência da índole dos pais, por intermédio do elo espiritual. Portanto, se os pais desejam melhorar os filhos, em primeiro lugar devem melhorar o próprio espírito. Frequentemente, vemos pais que repreendem os filhos, apesar de eles próprios não terem uma conduta adequada. Isso surte pouco efeito, e o motivo é o que acabamos de expor. Muitas vezes, entretanto, nós nos perguntamos: por que pais tão maravilhosos têm um filho delinquente? A verdade é que esses pais são boas pessoas por interesse e apenas na aparência, mas a alma está nublada, e isso se reflete no filho. No caso de dois irmãos, em que um é bom e o outro é mau, o motivo tem relação com vidas passadas ou com os pecados dos pais. Vou começar explicando pelo princípio da reencarnação.
O ser humano, após a morte, vai para o mundo espiritual, isto é, nasce naquele mundo. No budismo, isso é chamado de ir para nascer. A partir da perspectiva do mundo espiritual, isso faz sentido. Ali se efetua a purificação das impurezas e dos pecados cometidos no mundo material. E os espíritos que atingiram certo grau de purificação voltam a nascer neste mundo, ou melhor, reencarnam. Todavia, há aqueles que foram maus em vida e, no momento da morte, devido às penalidades imputadas e a outros motivos, se arrependem e compreendem que não se deve praticar o mal de forma alguma. Ao reencarnarem, fazem o firme propósito de se tornarem virtuosos na próxima vida e se dedicam enormemente ao bem. Vemos, pois, por este princípio que, embora alguém seja muito bom nesta vida, na encarnação anterior pode ter sido um grande perverso. Existem, ainda, muitas pessoas que não acreditam na vida após a morte e, por isso, depois que morrem, não conseguem viver em paz no mundo espiritual. Pelo apego à vida, reencarnam antes de estarem suficientemente purificadas. Assim sendo, devido ao fato de lhes restarem pecados e impurezas de vidas passadas, ocorrem ações purificadoras nesta vida. Por tais ações serem sofrimentos, o fato de uma pessoa ser desafortunada, apesar de ser boa desde que nasceu, é devido a isso. Gostaria de apresentar, a seguir, um fato marcante relacionado à reencarnação. Há crianças que nascem com feições de velho e só 2 ou 3 meses depois é que tomam feições normais de bebê. Isso se verifica por se tratar da reencarnação de idosos. Quem já viu casos assim, haverá de concordar comigo. Voltando ao assunto da influência dos pais sobre os filhos, temos o caso do reflexo dos pensamentos e sentimentos incorretos dos pais sobre um dos filhos, o qual se torna mau, ao passo que a consciência, o lado bom, se reflete no outro filho, e por isso este se torna bondoso. Ocorre também, com frequência, o seguinte: quando os pais acumulam fortuna ilícita, os antepassados, cientes de que, se não acabar com essa fortuna, a família não terá prosperidade, escolhem um descendente e fazem com que este gaste todo o dinheiro como água, até acabar com a fortuna da família. Na verdade, quem foi escolhido como filho esbanjador está desempenhando o importante papel de salvar a família. Desconhecendo essa verdade, as pessoas acham que tal filho é um desvirtuado que acabou com a fortuna dos pais. Contudo, na realidade, ele é digno de pena. O ser humano está ligado, por elos espirituais, não só aos parentes e amigos vivos, mas também aos que se encontram no mundo espiritual. Existem, ainda, o elo espiritual que se liga às divindades do bem e aquele que pertence às divindades do mal. Evidentemente, as divindades do bem estimulam a prática do bem e as do mal, a prática do mal. O ser humano é manejado constantemente pelo bem ou pelo mal. O espírito que foi purificado até certo ponto no mundo espiritual é escolhido como espírito protetor guardião, o qual protege a pessoa confiada à sua guarda, por meio do elo espiritual. Ou seja, quando ela está sujeita a um perigo iminente, o espírito protetor guardião emite-lhe um aviso de perigo e tenta salvá-la. Como exemplo disso, podemos citar o caso de uma pessoa que vai embarcar em um trem, mas que, por ter se atrasado ou por algum outro impedimento, não o pega, tomando o trem seguinte. Aí, ocorre um desastre com o trem que ela não tomou, e muitos morrem ou ficam feridos. Isso se dá graças ao trabalho do espírito protetor guardião, que conhece antecipadamente o destino de quem lhe fora confiado no mundo material e procura avisá-lo, utilizando-se de vários meios. A quantidade de elos espirituais varia de acordo com o grau de influência da pessoa. Vejamos exemplos de pessoas que os possuem em grande número. Em uma família,
O responsável possui elos com familiares, empregados, parentes e amigos. Tratando-se do presidente de uma firma, este possui elos com todos os funcionários. Se for pessoa pública, por exemplo, representante de bairro, subprefeito, prefeito, governador, primeiro-ministro, presidente ou monarca, todos possuem elos espirituais com aqueles que estão sob sua administração ou governo. Quanto maior a influência da pessoa, maior o número de seus elos espirituais. Sendo assim, o caráter de um líder deve ser nobre, pois, se sua alma estiver nublada, isso se refletirá sobre grande número de pessoas, atuando maleficamente sobre suas ideias. O primeiro-ministro de um país, por exemplo, deve ser uma pessoa de muita sabedoria e caráter ilibado que age com toda sinceridade. Caso contrário, o pensamento do cidadão se degrada, a moral relaxa, o número de criminosos torna-se cada vez maior e a responsabilidade de tudo isso caberá aos governantes. Os educadores, em especial, cientes de que seu caráter se reflete sobre os alunos por meio dos elos espirituais, devem tornar-se pessoas dignas de exercerem com honradez essa profissão, procurando constantemente polir a alma. Especialmente os religiosos, como fundador de uma religião, seu presidente e seus sacerdotes devem ter em mente que, por serem reverenciados como divindades por grande número de fiéis, sua alma possui um notável poder de influência sobre as pessoas. Se praticarem atos condenáveis, aproveitando-se de sua posição, tais atos se refletirão no conjunto dos fiéis, e a decadência dessa religião será inevitável. Casos como esses são do conhecimento de todos. No entanto, os elos espirituais não se limitam aos seres humanos. As divindades também se ligam aos seres humanos por meio dos elos. A diferença é que os elos que nos chegam das divindades são de luz intensa. Em geral, os elos dos seres humanos são fios cinza claro, sem luz, sendo que os de pessoa de alma elevada são de luz tênue. Quanto mais perversa for a pessoa, mais escuros serão os elos. Comumente, ao se escolher amigos, deseja-se que eles sejam boas pessoas, pois, misturando-se com o bem, o ser humano torna-se bom, e misturando-se com o mal, torna-se mal, devido ao reflexo dos elos espirituais. Mesmo entre as divindades, há as do bem e as do mal. Uma vez que os elos espirituais das divindades do bem são de luz, ao reverenciá-las e orar constantemente a elas, o ser humano tem sua alma purificada. Já das divindades do mal, ao invés de luz, a pessoa recebe influências maléficas que corrompem suas ideias e ela acaba tornando-se infeliz. Portanto, ao professar uma fé, é essencial discernir se a divindade dessa fé é ou não benigna. Mesmo entre as divindades do bem, a intensidade da luz varia de acordo com a hierarquia divina. Quanto mais elevada ela for, maior será o número de milagres entre os fiéis, pois a luz dos seus elos espirituais é muito mais forte. Até aqui, expus resumidamente o significado dos elos espirituais relacionados ao ser humano. Contudo, devo dizer que os elos espirituais atuam não só nos humanos, mas também nas demais coisas. Por exemplo, a casa onde residimos, os objetos que apreciamos e sempre usamos, entre os quais roupas e acessórios e, principalmente, as coisas que mais estimamos, possuem conosco um elo espiritual mais grosso. Em uma antiga revista de pesquisas parapsicológicas dos Estados Unidos, foi publicada uma reportagem sobre uma senhora que tinha uma capacidade misteriosa. Pelos objetos, ela identificava a fisionomia, a idade e as ações mais recentes do seu dono. Quando olhava fixamente para o objeto, a imagem do dono surgia estampada nele como uma fotografia devido aos elos espirituais.
Por intermédio desse exemplo, podemos perceber como é sutil e misteriosamente profunda a atuação dos elos espirituais. Ultimamente, têm sido realizadas pesquisas científicas sobre os chamados raios cósmicos, os quais, a meu ver, são os elos espirituais que unem a Terra aos outros astros. Na verdade, a Terra mantém o equilíbrio no espaço graças aos elos espirituais dos astros ao seu redor, que a atraem. Esses elos, cujo número é incalculável, milhões ou bilhões, penetram até o centro da Terra. Aproveitando a oportunidade, vou explicar rapidamente a relação entre o céu e a Terra. Eles parecem dois espelhos, refletindo um ao outro. Há dois tipos de corpos celestes, os luminosos e os escuros. Por não ter luz, o corpo celeste escuro não é visível aos olhos humanos. Ano a ano, no entanto, esses corpos celestes se tornam luminosos e aumentam de número. Por que eles se transformam em corpos luminosos? É porque existe no universo a ação de endurecimento de matérias. Ao atingir o máximo de enrijecimento, o corpo celeste começa a brilhar. É por esse princípio que o mineral mais duro existente na Terra, o diamante, é o que mais brilha. Portanto, na época da criação do nosso planeta, o número de corpos luminosos era tão pequeno quanto os das estrelas no alvorecer. O aumento do número de corpos luminosos no céu cresce proporcionalmente ao aumento da população na Terra, pois eles refletem um ao outro como dois espelhos. Portanto, não se pode mensurar o quanto a população humana e o número de corpos luminosos aumentarão no futuro. Frequentemente, os astrônomos descobrem novos astros, mas o que realmente ocorre é a transformação de um corpo escuro em corpo luminoso, o qual passa a ser percebido pelos olhos humanos. Os meteoros nada mais são que a desintegração de corpos celestes, e os meteoritos são fragmentos oriundos disso. Além dos grandes corpos celestes, como Júpiter, Marte, Saturno, Vênus e Mercúrio, existem uma infinidade de outros, de tamanhos grande, médio e pequeno, e todos exercem influência sobre o planeta Terra e a humanidade. Assim, da mesma forma que existem os 5 grandes planetas citados, em cada época existem 5 personalidades mundiais. Também acho interessante comparar o ser humano aos astros e, referindo-se a personalidades renomadas, falar em aparecimento ou queda de uma grande estrela. A história registra que, no Ocidente, houve uma época em que a astrologia se tornou bem popular e os sacerdotes a utilizavam para analisar as doenças, para ver a boa e a má sorte, a felicidade ou a infelicidade, etc. Na China, por exemplo, a ciência da adivinhação também tomava por base os 9 planetas. Penso que não foi sem motivo que os antigos tinham interesse pelos astros. Existe a teoria que há vida no planeta Marte, mas isto é um equívoco. No meu entendimento, existem seres vivos somente no planeta Terra, que é o centro do universo. Posto que tudo existe em prol da humanidade, é preciso refletir sobre o quanto o ser humano é elevado. Por Meishu Sama, em 5 de setembro de 1948, coletânea Alicerce do Paraíso, volume 2. Segredo da Felicidade. Quando eu falo em segredo da felicidade, as pessoas podem pensar que seja preciso recorrer a algum tipo de mágica, mas não é nada disso. É algo extremamente simples. Ainda assim, as pessoas não conseguem percebê-lo. Neste momento, ao observarmos a sociedade, quantas pessoas verdadeiramente felizes podemos encontrar? Talvez nenhuma. Isso mostra que o mundo está, efetivamente, cheio de sofrimento.
O fato é que ninguém está livre de fracassos, desemprego, doenças, pobreza, conflito, descrença e pessimismo. A realidade é que as pessoas estão sofrendo como se estivessem acorrentadas em uma prisão. Qualquer um que faça uma reflexão mais aprofundada irá deparar-se com a seguinte dúvida: se foi Deus, Criador do universo, que criou o ser humano, por que o faz padecer tanto? Por que será que não faz deste mundo um local com mais felicidade do que com infelicidade? Como essas interrogações permanecem sem respostas, vou tecer considerações a respeito. O bem e o mal existem desde a era primitiva, quando surgiu a espécie humana. Esta é uma verdade. Dessa maneira, o bem e o mal, de natureza antagônica, vivem em atrito e lutas constantes, sem jamais um predominar definitivamente sobre o outro. Ainda assim, pensando bem, foi em consequência do atrito entre ambos que a civilização atingiu o progresso atual, o que também é uma verdade. Com referência a isso, muitos já me perguntaram: se Deus é amor e compaixão, não consigo entender por que permitiu ao ser humano praticar o mal e pecar para depois castigá-lo no juízo final. Se, desde o início, ele não criasse pessoas más, não haveria necessidade de julgá-las ou castigá-las, não é verdade? Parecem-me observações que fazem muito sentido e eu penso da mesma forma. Se eu tivesse criado o ser humano, poderia explicar facilmente. Uma vez que sou apenas uma existência criada, é óbvio que não consigo dar uma explicação definitiva. Se, mesmo assim, eu tiver que oferecer algum esclarecimento a esse respeito, necessitarei recorrer à imaginação para tentar explicar a vontade de Deus. Portanto, vou deixar essa tarefa para quem tem tempo livre. O que importa para nós é a realidade, é ser feliz durante esta vida. Assim, antes de mais nada, o essencial é descobrir o método para alcançar a felicidade e praticá-lo. Como sempre venho afirmando, esse método consiste, basicamente, em fazermos os outros felizes. Existe uma excelente prática que venho adotando há muitos anos, com resultados maravilhosos. Foi com o desejo de ensiná-la que redigi o presente texto. Em suma, essa prática consiste em realizar o maior número de boas ações. Sempre que possível, procurar praticar o bem. Por exemplo, propiciar alegria ao próximo. Pensando no bem-estar da sociedade, a esposa deve colaborar para que o marido possa trabalhar feliz e o marido, por sua vez, deve ser amável e procurar dar-lhe alegria e tranquilidade. É natural que os pais amem os filhos, mas devem fazer mais do que isso. Precisam utilizar-se da inteligência superior, pensar no futuro deles e, sem ser opressores, fazer com que sintam prazer nos estudos e autêntica admiração e respeito pelos pais. Além disso, na vida cotidiana, devemos, em todas as circunstâncias, procurar suscitar esperança no coração das pessoas, tendo por base o amor e a gentileza em relação a superiores e subordinados, agindo com a máxima sinceridade. Aos políticos, cabe deixar de lado seus interesses pessoais e, colocando a felicidade dos cidadãos acima de tudo, tornar-se, em todos os aspectos, pessoas exemplares. O povo também deve esforçar-se o máximo para praticar boas ações, utilizando a inteligência. Assim, aqueles que praticarem grande quantidade de boas ações, com certeza serão felizes. Já imaginaram que sociedade e que nação surgiriam se todas as pessoas se unissem para praticar o bem? Evidentemente, essa nação seria um modelo para o mundo e alvo do respeito universal. Consequentemente, sem sombra de dúvida, desapareceriam todos os problemas, surgiria o paraíso terrestre proclamado por nós, isento de doença, pobreza e conflito, e a felicidade das pessoas seria incalculável. No entanto, qual é a realidade do mundo atual? Ao contrário daquilo que acabamos de apresentar, por toda parte existem pessoas empenhando-se na prática do mal,
mentindo, enganando e pensando sempre nos próprios interesses. Não seria exagero dizer que é uma sociedade de pessoas más. Assim, a felicidade mantém-se muito distante. E o pior é que, considerando normal um mundo infernal como esse, nem sequer pensam em reforma ou em algo do gênero. Além do mais, existe até quem atrapalhe nosso trabalho de transformar este mundo de sofrimento em paraíso. Essas pessoas se tornam infelizes por escolha própria, caindo em sofrimentos infernais. Sentimos que elas não passam de indivíduos tolos e são merecedoras de nossa piedade. Assim, oramos constantemente a Deus pela sua salvação. Para não me estender mais, gostaria de encerrar aqui, mas, se analisarem bem o que explanei, poderão perceber que não é tão difícil tornar-se feliz. Por Meishu Sama, em 1º de outubro de 1949, coletânea Alicerce do Paraíso, volume 3. O mundo desconhecido. O mundo em que vivemos e respiramos é o mundo material, o primeiro mundo. Com a morte, tornamo-nos habitantes do mundo espiritual, o mundo desconhecido, isto é, o segundo mundo. O mundo desconhecido é invisível, inapreensível e, por se assemelhar ao nada, torna-se difícil crer em sua existência apenas por meio de textos ou de uma simples explicação. Entretanto, desde que o mundo espiritual não é um verdadeiro nada, mas sim uma existência real, ele deve manifestar-se de alguma forma por meio de fenômenos. Com efeito, aquele mundo tem se revelado em grande, média ou pequena escala nos aspectos da vida humana, nos seus mínimos detalhes, em todas as épocas e locais do mundo. Simplesmente, o ser humano é que não conseguia percebê-lo. Isso foi causado pela educação da cultura tradicional, que não tinha interesse algum pelo espírito, pois era o mundo da noite. Afinal, na escuridão da noite, só se consegue enxergar fracamente com a luz da lua, mas de dia, com a luz do sol, é possível distinguir instantaneamente as coisas de forma nítida e clara. Em um futuro bem próximo, o mundo desconhecido se tornará o mundo conhecido, e o mundo da luz da lua se tornará o mundo do sol, ou seja, um mundo de luz muito intensa. Como resultado disso, os segredos, as falsidades e as falácias virão à tona aos olhos de todos. Nesse sentido, o primeiro destes foi a falácia da medicina atual, descoberta por mim. Por Meishu Sama, em 5 de fevereiro de 1947, coletânea Alicerce do Paraíso, volume 2. Poema 30. Eu conduzo ao protótipo do paraíso, ainda que por pouco tempo, aqueles que sofrem neste mundo infernal. Desde o início da história, nunca existiu uma obra tão grandiosa, de tamanha importância e motivo de alegria. No Japão, dizem que o general Hideyoshi Toyotomi, 1537-1598, construiu o castelo de Osaka e que o santuário Nikko foi construído pelo shogun Iemitsu Tokugawa, 1604-1651. O propósito dessas construções é completamente diferente das que eu empreendo. Elas foram erguidas para enaltecer seus autores e mantê-los no poder, isto é, para a própria defesa na época de guerra. Serviam ainda para evitar uma revanche por meio de eventuais conflitos. Tratava-se igualmente de uma maneira de preservar o poder e uma espécie de vaidade, pois servia para que se vangloriassem de sua influência. De fato, era escassa a noção de coletividade, ou seja, de proporcionar deleite ao povo. Consequentemente, seus autores estavam centralizados em si mesmos, em seu benefício. Já o Vaticano, na Itália, é de natureza religiosa,
sendo a sede da expansão do cristianismo, que se popularizara durante o Império Romano. Sabe-se que, com as doações de objetos e de dinheiro, é que o Museu de Arte e outras edificações foram sendo construídos sem maiores percalços. Portanto, praticamente, tudo lá é religioso. No ano passado, ganhei fotografias coloridas de pinturas a óleo do Vaticano e achei-as realmente maravilhosas. Se as fotografias das obras já são belas, imaginem vistas pessoalmente. Fiquei deveras admirado. Afinal, tudo nasceu a partir de uma religião. A cultura americana também é admirável e se orgulha de sua civilização industrial, voltada para a obtenção de lucros. Esses fatores geraram o esplendor dessa cultura, que, todavia, não é artística. O protótipo do paraíso terrestre que estou construindo não pretende servir para fins de preservação do poder ou mesmo de expansão religiosa por meio de guerras. É uma proposta para que muitas pessoas, ou melhor, pessoas do mundo inteiro, possam elevar suas almas por meio do deleite e da apreciação do belo. Trata-se de algo puramente pacifista. Até agora, nada semelhante foi criado em nenhum lugar. É algo inédito. No futuro, seu significado será compreendido mundialmente. Até jornalistas dos Estados Unidos dizem o mesmo. Há locais magníficos sendo construídos em várias partes do mundo, mas todos eles visam principalmente a interesses próprios. Sua obra, no entanto, é diferente, pois está sendo realizada em benefício do povo, objetivando a paz. O senhor é uma raridade entre os japoneses. Não sabíamos que existiam pessoas assim no Japão. É natural que não soubessem mesmo. É que finalmente chegou o momento. Apesar de a conversa ter se tornado um tremendo autoelogio, afirmo que não sou eu quem realiza esta obra, e sim Deus, que me utiliza para realizá-la. Por essa razão, podemos dizer que eu apenas transmito o autoelogio de Deus. Após a conclusão do protótipo do paraíso terrestre de Atami, a religião messiânica se renovará por completo, passando a ser vista como algo grandioso e de abrangência mundial. Por conseguinte, se tornará conhecida tanto no Japão como no exterior. Por Meishu Sama, em 2 de janeiro de 1954. O Pão Nosso de Cada Dia, o Alimento Espiritual do Cotidiano, volume 1.